Ó, pessoal, vamos começar então. Na aula passada, na quarta-feira, a gente falou aqui sobre momento, né? Torque, momento de uma força. A gente viu que o momento de uma força em relação a um ponto ou a um eixo é uma medida da tendência dessa força, né, conseguir provocar a rotação de algum corpo em torno desse ponto ou desse eixo. Então, é uma tendência. E aí a gente viu que quanto maior a força ou a distância, maior é o efeito da rotação. E a gente pode chamar isso de essa tendência de rotação de torque, de momento de uma força ou simplesmente momento. Aí a gente viu aqui essa ferramenta, né? Aplicando uma força aqui Fx, que está na direção de x, a uma certa distância dy, porque a distância está no eixo y, provocando um momento em torno do eixo z aqui, ó. Aí a gente viu aqui essa figura também, ó, uma certa força aplicada, né, a uma certa distância, esse braço da alavanca aqui, ó. Eu tenho um torque que eu consigo, né, rotacionar o parafuso aqui, ó, através da ferramenta, aplicando uma força aqui a uma certa distância. E a gente viu que essa força e essa distância têm que estar perpendiculares. Elas devem estar perpendiculares para a gente conseguir ter essa tendência à rotação aí. Se essa rotação for no sentido horário, a gente adota que o valor é negativo desse momento, né, desse torque. E se a rotação for no sentido anti-horário, o momento é positivo. E sempre, então, o momento é força vezes distância, é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. Força vezes distância. E aí, se eu tenho, né, mais de uma força aplicada a uma certa distância de um eixo, de um ponto, o momento resultante vai ser... O momento resultante em torno aqui desse ponto O, por exemplo, é a somatória das forças vezes as distâncias. F1 vezes D1, mais F2 vezes D2, mais F3 vezes D3. Aí a gente fez, acho que 3 exercícios que pediam para determinar o momento da força em relação a um ponto. Nesse caso aqui, em relação ao ponto O. Aí a gente viu aqui, né? 100 vezes 2 metros, força vezes distância. Estão na perpendiculares, tendem a rotacionar, provocar uma tendência, tendem a rotacionar a estrutura no sentido horário aqui, ó. Então daria negativo, porque é sentido horário. E aqui também uma força de 50 na horizontal, que está perpendicular com uma distância aqui, ó, na vertical, também estava tendendo a girar aqui no sentido horário. Ele desenhou aqui, ó, a flechinha azul. E aí 50 vezes 0,75. Os dois casos. Aí a gente viu isso aqui, que eu tenho uma força aplicada na estrutura. Ela está fixa em vários pontos. No ponto A, no ponto C e no ponto D. Aí tem um pontinho no meio da estrutura aqui que ele chamou de B. E ele pediu para achar o momento em relação a cada ponto, né? O momento da força em relação ao ponto A, o momento em relação ao ponto B, o momento que essa força causa no ponto C e no ponto D. Determine os momentos da força de 800 em relação aos pontos A, B, C e D. E a gente fez aqui. Em A, 800 newtons vezes a distância aqui, ó. Eles estão na perpendicular. 800 vezes 2,5, 2.000 newtons. Sentido horário de giro. Em B, a distância da força. Sempre tem que olhar a distância da força até o ponto que eu estou falando. O momento que a força causa no ponto B é 800 vezes 1,5. Sentido horário também. 1.200 newton vezes metro. No ponto C não tem momento, porque essa força aqui está tracionando, ela não causa giro aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó. O ponto C está aqui e a força está aqui, ó. Não tenho força e distância perpendiculares. Então o momento em C é zero. E o momento em D é a força de 800, que está perpendicular com essa distância de meio aqui, ó. 400 newton vezes metro, sentido anti-horário. A força está aqui. Se eu estou solicitando a estrutura aqui embaixo e o ponto fixo que eu estou falando está aqui em cima, a tendência de giro está aqui. Sentido anti-horário, a gente adota positivo. Isso foi o que a gente viu na aula passada.
A gente fez também esse daqui, ó, que ele pede o momento de cada força, ó. Determine o momento das forças que atuam na estrutura em relação ao ponto O. Então tem a força de 50, ele pediu o momento da força de 50 em relação ao ponto O. A força de 60 em relação ao ponto O. A força de 40 em relação ao ponto O e a força de 20 em relação ao ponto O. E a gente resolveu também. Sempre força vezes distância e elas têm que estar na perpendicular. Alguém ficou com dúvida nisso na aula passada? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ficou claro essa questão de momento, de torque? Que a força e a distância tem que estar na perpendicular para ter essa tendência a rotacionar aí a estrutura. Podemos seguir em frente? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Da minha parte, pode seguir, professor. Tranquilo, então. Tá aparecendo aqui para mim conexão ruim. Não sei se vai cair aqui. Já caiu na aula anterior, já caiu já minha chamada. Bom, agora eu comentei com vocês na aula passada que a gente ia ver sistema equivalente. Que é um sistema no qual eu vou achar ali uma força e um momento resultantes. E essa força e esse momento resultantes são a mesma coisa, né? Vão produzir na estrutura o mesmo efeito que o carregamento original aplicado na estrutura. Então, eu tenho uma estrutura ali que está sendo solicitada por umas 3 forças diferentes. Cada uma a uma certa distância de algum ponto, né? Da estrutura. E aí eu tenho que achar um sistema equivalente, ou seja, um momento e uma força que produzam o mesmo efeito, um momento e uma força resultantes que produzam o mesmo efeito na estrutura que o carregamento original. Então a gente vai converter o sistema das várias forças que estão aplicadas na estrutura em uma única força só, né? Em uma única força, em um momento atuante num ponto que eu pedi, que eu disser, né? Então, por exemplo, ó, não sei se dá para enxergar bem aí, mas vamos supor que eu tenho aqui essa estrutura que está no ponto A aqui e no ponto B, ó. Ela vai de A até B. Eu tenho uma força F1 a uma distância D1 do ponto A. E eu tenho uma força 2 a uma distância D2 do ponto A, ó. Então, ó, força 1, que está a uma distância 1 do ponto A, e a força 2, que está a uma distância 2 do ponto A. Isso é a mesma coisa, né? Eu vou conseguir. O sistema equivalente é a mesma coisa, ó, que eu pegar as duas forças que eu estou aplicando, ó, as duas aqui, e colocar aqui no início, no ponto A. A resultante, que vai ser F1 mais F2. Estou aplicando duas, acho a resultante das duas e coloco aqui no ponto A. E aí no ponto A eu aplico um momento referente ao que essas duas forças produzem. O que elas produzem? De momento, ó, F1 vezes a distância 1, F2 vezes a distância 2. F1 está com distância D1 do ponto A e F2 está com a distância D2 do ponto A. Então, se eu quero um sistema equivalente, eu somo as duas forças, acho a resultante e coloco no ponto A. E aí coloco um momento ali, nesse ponto A, referente a essas duas forças. Então, ó, F1D1 mais F2D2. Ah, mas eu quero um sistema equivalente no ponto B, não no ponto A. No ponto B, a minha F1 no ponto, com relação ao ponto B, a minha F1 está a uma distância D1', e a minha F2 está a uma distância D2'. Então é a mesma coisa que eu colocar um sistema, né? Esse sistema equivalente seria o quê? Colocar uma resultante aqui no ponto B, que vai ser a resultante das duas forças, ou seja, F1 mais F2 também, só que aqui no ponto B agora. E um momento resultante aqui, referente a essas duas forças. F1 vezes a distância 1, linha, né? Que ele chamou de D1', que é esse aqui, que é a distância da força 1 até o ponto B. E a F2 vezes D2', que é a distância da F2 até o ponto B, ó.
Sempre é força vezes a distância até o ponto que eu quero, né? Força vezes a distância do ponto até o ponto que eu quero. Então, no caso aqui, eu queria colocar no ponto A, são as distâncias das forças até o ponto A. Quero colocar um sistema equivalente no ponto B, é a força vezes são as forças, né? Vezes as distâncias até o ponto B. Isso é um sistema equivalente. Tenho várias forças aplicadas. Eu acho uma força resultante e um momento resultante também, né? Em um determinado ponto da estrutura. Então, por exemplo, ó, fazendo esse exercício aqui, acho que vai dar para a gente entender. A gente tem essa estrutura aqui atuante, ó. Aliás, essa estrutura aqui com essas forças atuantes. Tem a força de 100 newtons aqui, tem essa força de 400 newtons aqui, tem essa força de 600 newtons aqui, ó. Tenho essa estrutura, tá fixa aqui nesse ponto, enfim, tá fixo aqui também, né? E aí ele fala, ó, substitua as cargas atuantes, ou seja, todas essas forças, por uma única força resultante. E um momento atuante no ponto A. Então, eu quero que eu venha aqui no ponto A e coloque um sistema equivalente aqui. Ou seja, coloque uma força resultante aqui, que vai ser, né, a mesma coisa que todas essas três aplicadas aqui, ó, é a resultante dessas três. Coloco no ponto A e um momento dessas três forças, aqui no ponto A também. Isso a gente chama de sistema equivalente. Deu para entender mais ou menos o princípio do que é esse sistema equivalente? Ali eu teria que fazer a resultante das três forças primeiro, professor? Isso. Aí eu faço a resultante das três forças, ou seja, somo tudo que eu tenho no eixo X, tudo que eu tenho no eixo Y e acho uma resultante dessas três forças. Igual a gente fez lá quando a gente trabalhou com um IJ lá, né? Ou eu posso escrever essa força aqui em termos de essa aqui em termos de IJ, né? Essa aqui é só I, essa aqui é IJ, essa aqui é só J. E aí somo tudo e acho uma resultante. No caso aqui ele fez separadinho, ó, achou a resultante no eixo X, achou a resultante no eixo Y e aí achou o módulo aqui, ó. Mas é achar a resultante das três, igual a gente estava fazendo lá nos exercícios anteriores lá, né? Acho que no PDF anterior. Deixa eu sair aqui. Então, ó, por exemplo, eu quero colocar aqui no ponto A. Se eu quero achar minha resultante, por que não está indo aqui? Se eu quero achar minha resultante, vamos fazer do jeito que ele colocou aqui, vamos fazer do jeito diferente, depois vocês vão ter esse PDF aqui também e vai dar na mesma. Aí vocês olham os dois jeitos, né? Mas vamos escrever, vamos chamar aquela força ali, ó, aquela primeira, vamos chamar essa aqui de F1, essa aqui de F2 e essa aqui de F3. Se eu quero pôr um sistema equivalente aqui no ponto A, eu tenho que pôr uma resultante aqui. Então, a minha resultante vai ser F1 mais F2 mais F3. Somatória, soma dos vetores aqui, né? Como que eu escrevo a minha F1? Em termos de IJ. Como que eu escrevo minha F1 em termos de IJ? Método das componentes retangulares lá. 100 mais 400, Nath? Não, 400 é F2, né? Eu tô falando só F1. Tá. Como que eu escrevo somente F1 em termos de IJ?
Ela tem componente no eixo X, tem componente no eixo Y, tem nos dois. Como que eu escrevo ela? Ela só tem componente no eixo. O Z fica zero, né? Porque não tem nada no Z. Não, aqui é bidimensional, nem tem o eixo Z, Então, né? É só X e Y. é o I, J, K, o K não tem. O que mais? Ela tá 0,4 metros. Não, nem estou falando de distância ainda. Só estou falando como que eu escrevo essa força em termos de I e J. Como que eu escrevo ela como um vetor cartesiano? Tem Sem I. E é menos porque está para a esquerda. Certo? A gente adota x positivo para a direita e y positivo para cima. A força 2, como que eu escrevo? Menos 400 aí? O que mais? E o ângulo aqui, ó. Ela está inclinada. Eu tenho componente tanto no eixo x, que vai ser esse, e aqui no eixo y. Quanto que vale a componente no eixo x? quatrocentos vezes cosseno de 40. Negativo também, né? 400 cosseno de 45 e negativo, porque está para a esquerda, menos 400 seno de 45J, porque está para baixo. Essa é a F2. Quanto que dá aí, fazendo favor, 400 cosseno de 45? Duzentos e oitenta. 282,85? Isso. Essa aí é minha F2. E como que eu escrevo minha F3? Menos 600. Menos 600J. Então, se eu quero achar a resultante, eu somo F1 mais F2 mais F3. Resultante, menos 100i, menos 400 cosseno de 45i, menos 400 seno de 45J, menos 600J. Quanto que dá a minha resultante?
Aqui eu já podia ter posto direto aqui, desculpa. O Douglas já tinha falado que era 282,85i menos 282,85j menos 600j. Menos 100i menos 282 menos 382,85i. Menos 282j menos 600j menos 882,85j. Será que é isso? Deixa eu ver aqui. 382, 882, isso aí. Minha resultante, então, é menos 382,85i menos 882,85j. E aí, então, para eu saber o módulo mesmo, né, o valor, eu tiro a raiz. Trezentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco ao quadrado mais 882,85 ao quadrado. Quanto que dá a resultante? Setecentos e noventa. Aqui deu 900 e pouco. Deu 920,99. Aqui no meu deu 962. Ah, não, é isso mesmo, professora. 0,28. Isso. 962,28. 0,29, na verdade, arredondando aqui. Newtons. Essa é a resultante. Só que eu preciso, além de saber o módulo, a direção, né? O sentido eu sei, ela está negativo no x e negativo no y. Então, se ela está negativa no x e negativo no y, vai estar para cá, ó, a resultante. Que é a mesma coisa que o sistema equivalente é colocar uma força para cá, ó. Negativo no x, negativo no y, está para cá essa força, 962. Agora, qual que é o ângulo? Como que eu acho a direção aqui? A gente fez isso nas aulas passadas. Achem para mim o ângulo. Se eu tenho a componente no eixo x e a componente no eixo y, eu vou saber o ângulo aqui, ó. Vou chamar de θ. Achem esse θ aí para mim. O I é 66,55. O ângulo? Isso aí, 66,6. Certinho. O pessoal tá entendendo, será ou não?
Isso aqui a gente já viu, né? Não muda nada. Tô achando a resultante das forças aí, ó. E aí eu tô pegando essas três forças que atuam na viga e tô substituindo por uma resultante no ponto A, que é o que o exercício pede aqui, ó. Então, achar a resultante, a gente viu nas aulas passadas. Estamos achando aqui pelo método das componentes retangulares. Escrevi F1 em termos de J, F2 também, F3 também. Somei I com I, J com J. Cheguei que a resultante é menos 382,85I, menos 882,85J. Então, eu tenho negativo no X, negativo no Y. A força está aqui, ó. E aí, para eu saber o ângulo, então, é arctangente, né? Arctangente de parcela no Y por parcela no X. Oitocentos e oitenta e dois vírgula oitenta e cinco dividido por 382,85. Isso aí, 66,6. Certo, gente? Então, ó, chegamos aqui, ó, negativo no X, 382 e pouco. Negativo no Y, 882 e pouco. Achamos a resultante e achamos o ângulo. Então, a gente achou força resultante do sistema equivalente. Então, eu coloco essa força aqui no ponto A. E agora eu preciso pôr um momento aqui. Sentido horário, anti-horário, não sei. Tem que achar o momento dessas três forças. E aí a gente viu como que a gente calcula momento agora na aula passada, né? Tem que ver o que vai me causar momento aqui, quais forças aqui vão me causar momento em relação ao ponto A. E aí eu somo os momentos e coloco aqui no ponto A. Posso tirar essa tela aqui? Vocês tiraram o print? Pode, eu tirei, Nath. Vocês têm alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Douglas, Elaine, Gabi, Iago, Lawanda, Marco, Wellington e Aritza. Tranquilo mesmo? E para eu achar o momento agora, então? O momento no ponto A. A força de 400 e a de 600, né? Isso aí. Espera aí que travou aqui. Isso aí. A força de 400 e a força de 600. Porque o 100 não causa tendência a giro com relação ao ponto A aqui, ó. Então, o momento resultante no ponto A aqui, ele chama de MRA, momento resultante no ponto A. A força de 600 aqui, ó. É ela vezes que distância? 0,4? 0,4. E ela, com relação ao ponto A, se eu tô com o ponto A fixo aqui, ó, e eu tô solicitando a estrutura aqui, a tendência de giro é sentido horário ou anti-horário? Com relação ao ponto A? Horário. 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 Então, menos 600 vezes 0,4, certo? Ok. E agora, essa força de 400 newton aqui, o que eu faço?
Pela distância, não, né? Por ela estar em grau como normal, ou tem que... Então, eu tenho que ter força e distância força e distância perpendiculares. Se eu pegar a componente dela no eixo X, eu multiplico pela distância aqui em Y, que é 0,3. E quando eu pegar a componente dela em Y, eu pego a distância em X, que é 0,8, certo? Até o ponto A aqui, ó. Perpendicular, então vai nos dois. É que nem nos outros que tinha passado. Uhum. Então eu tenho a componente dela que está no eixo X, ó, tá aqui. E eu tenho uma distância em Y para ela. Então ela causa tendência a giro aqui. E também tem a componente dela no eixo Y, que está uma certa distância em X aqui, ó, 0,8. Também causa tendência a giro com relação ao ponto A. Então como que fica? Menos 400. Essa parte de baixo aqui em X, ó, é cosseno. Cosseno de 45 vezes a distância que é 0,3. Menos 400 seno de 45, que é essa parcela em Y, vezes a distância de 0,8, que é a distância no eixo X. É tudo negativo mesmo? É tudo sentido horário? Vocês concordam que é tudo sentido horário aí ou não? Sim. Então é só fazer essa conta. A Lawanda falou alguma coisa? O primeiro vai dar menos 240. O segundo vai dar menos 84,85. Sim? E o terceiro, calma aí. E o último, menos 226,27. Acho que aqui não dá 804 não, hein? Acho que eu pus errado aqui. É 804 aqui? Oitenta e quatro, né? Vírgula 85. Isso aí, somando tudo. Quinhentos e cinquenta e um. 551,12. Newton vezes metro. Então, para isso aqui estar em equilíbrio, se a estrutura está certinha aqui, ó, em repouso, né? Para estar tudo certo com o projeto, esse ponto aqui tem que suportar isso aqui. Senão, não tem como. É o que a gente vai começar a falar nas próximas aulas.
Quais são as reações nos apoios? O que eles têm que suportar para estar em equilíbrio a estrutura? A gente vai falar isso. E então é isso. Ó, o sistema equivalente, então, é como se eu pegasse, ó. Deixa eu ver se. Tá meio ruim de enxergar, mas é a mesma coisa que eu pegar o carregamento inicial que está aqui, ó. 100 newtons aqui, 400 newtons aqui, 600 aqui. É a mesma coisa que eu vir no ponto A, colocar a resultante que a gente achou de 962 newtons, com um ângulo de 66,6, e uma resultante e um momento resultante de 551 newton vezes metro, sentido horário. Deu negativo, né? Ó, sentido horário. Isso é o meu sistema equivalente. Vocês entenderam? Sim. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu ia pedir o 2, o 3 e o 4 para vocês me entregarem na sexta que vem. Vamos fazer esse segundo junto aqui, ó. Vocês começam a fazer aí enquanto eu vou ao banheiro rapidinho. A gente faz esse 2 e aí vocês me entregam o 3 e o 4. Aí só fica o 3 e o 4, ó. A gente faz esse aqui junto, pode ser? É a mesma coisa, ó. Substitua as cargas atuantes na viga por uma única força resultante no ponto A. Ele poderia ter escolhido o D, poderia ter escolhido o E aqui, ó. Qualquer ponto da viga, né? Mas ele está falando com relação ao ponto A. Então eu tenho que ver depois as distâncias das forças com relação ao ponto A. Para achar o momento, né? Então eu tenho que achar a resultante dessas três forças e colocar no ponto A e o momento dessas três forças aqui no ponto A também. Comecem a fazer para mim esse daqui então. Eu volto rapidinho. 2 minutinhos eu volto.
Começaram? Vocês começaram, pessoal? Sim, professor. Lá naquele anterior ali, a gente escreveu, né, as forças em termos de J. Mas se quiser fazer igual ele fez aqui, dá na mesma, né? Eu somo tudo que tem no eixo X, eu somo tudo que tem no eixo Y. Tanto faz. Por exemplo, aqui eu posso falar que a força resultante no eixo X é a somatória das forças em X. O que eu tenho em X? 500. Que é isso aqui, né? Ó. 500 cosseno de 60 positivo. E o 100 aqui que está para a direita, ó, mais 100. Então, no eixo X, 500 cosseno de 60 dá 250. Mais 100, 350 newtons. Ou eu posso escrever, né? Chamar essa aqui de F1, escrever em termos de J, essa aqui é F2, essa aqui é F3, igual a gente fez. Vamos fazer desse jeito também, que pode ser. Mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem, na prova, na lista. Ó, achei a parcela em X. Qual que é a parcela agora em Y da resultante? Vou somar tudo que eu tenho em Y. Agora eu vou ter para baixo aqui, ó. Como a força está para baixo, menos 500 seno de 60 mais 200, ó. E essa aqui não tem nada em Y. Então, o que eu tenho em Y é essa parcela aqui para baixo, 500 seno de 60 e o 200 para cima, então positivo. Isso aí me dá 500 seno de 60 433. Só que aqui é negativo, né? Menos. Então, menos 433 mais 200 menos 233. É isso, gente? Douglas da Holanda. É isso aí? É, professor. E aí, então, para eu achar o ângulo, né? Se eu tenho a parcela em x, eu posso falar que é a resultante, então. Posso escrever aqui que é 350i. Se quiser escrever, né? Ó, resultante em x, 350i menos 233j. Então, o ângulo que ela faz é a arquitangente de 233 por 350. Mas vamos imaginar aqui, vamos desenhar, ó. Ela está positiva no x e negativa no y. Positiva no x e negativa no y. Então ela está aqui, ó. O θ é esse. 233 dividido por 350, certo?
350 aqui no X e 233 aqui no Y. Por isso que a tangente é 233 por 350. Isso aqui dá um ângulo de 0,665? Não, 0,665? Ou 6? Arredondando. Essa aí é a tangente ou é o valor do ângulo já? Eu coloquei a tangente. Não sei se tá errado. Acho que não dá isso não. Deu 36, Desculpa, Lavanda, não ouvi. deu 36,60. Isso aqui? É isso aí. É a mesma coisa que eu vir aqui no ponto A. Ó, o ponto A tá aqui. E aplico uma força de... Ah, a gente não achou o módulo, né, gente? Agora que eu tô vendo. Não achamos o módulo. Vamos achar aqui em cima, ó. Qual que é a força resultante? Raiz quadrada de 350 ao quadrado. Não achei o módulo. Mais 233 ao quadrado. E aqui é o ângulo dela com a horizontal que a gente achou, ó, θ. 33,65. O módulo deu 420,5. Isso. Então eu aplico uma força de 420,5 newtons no ponto A, com uma direção desse ângulo aqui, ó, que a gente achou. E agora falta ver o momento que eu tenho que aplicar aqui. Momento, né, equivalente. Eu não sei se é sentido horário ou anti-horário, vamos saber agora, ó. Posso apagar aqui? Pode, já tiraram no instantâneo já. E agora falta o momento, então. Tem que achar aí o momento resultante no ponto A, né? A força resultante lá a gente achou. Agora tem que achar o momento. Que forças aí que vão causar momento no ponto A? 500 mil, 200. Uhum. E esse 500 newtons aí eu tenho a parcela dele no eixo Y, que está aqui para baixo. A parcela no eixo X, vocês concordam que não vai causar, né? Ó, porque o ponto A está aqui, né? Ó. Então é só a parcela em Y. Essa parcela em Y é 500 seno, cosseno, o que que é? Seno. 500 seno de 60 vezes a distância dessa força até o ponto A, que é? Falando aqui, o 2. Vixe, não ouvi, Douglas. Tá meio ruim, não sei se é minha internet. Não, só falei 2, professor. Ah, beleza.
E aí, ó, se ela tá aqui apontando para baixo aqui, ó, e o ponto A tá aqui, isso aí é sentido horário, então é negativo. Menos 500 seno de 60 vezes 2 metros. Aí a força de 200, ó, tá para cima. Então vocês concordam que é sentido anti-horário agora, ó, essa força de 200? Então é mais 200 vezes a distância da força de 200 até lá, que é 3,5. A distância da força de 200 até lá, que é 3,5. Sempre perpendicular, estão vendo? Ó, força e distância. Essa força de 200 causa uma tendência a giro da estrutura. Estou solicitando para cima, sentido anti-horário. 200 vezes 3,5. E a força de 100, o ponto está aqui embaixo. E a força está aqui em cima. Para cá, sentido horário, negativo. E qual que é a distância? Cinco, 4,5. porque sobra um pouquinho. Força vezes distância na perpendicular. Se é força vezes distância na perpendicular, força está aqui. Na horizontal, qual que é a distância? Se a força está na horizontal, qual que é a distância, gente, na vertical? 0,5. 0,5. Momento resultante em A, quanto que vai dar? Oitocentos e sessenta e seis. 200 não. 866. Eu acho que aqui não deu isso, não. O meu deu 200, menos 216. É, isso aí. Menos 216, o quê? Newton vezes metro. Então, o meu sistema equivalente, eu venho aqui no ponto A, já que ele quer no ponto A, coloco aquela força, que eu acho que é... Não, já esqueci a força. Tá errado aqui. Coloco a força que a gente achou, força resultante em A, com aquele ângulo θ aqui, que a gente achou, e o momento no sentido anti-horário. Aliás, horário, do negativo. A força resultante deu 420. Força resultante em A deu 420,5 newtons. O ângulo deu 33,65. E o momento resultante no ponto A, que é o que ele quer, menos 216 newton vezes metro. Então, isso aqui é o meu sistema equivalente, ou seja, é o mesmo efeito provocado se eu tenho na estrutura essa força nesse ponto, essa força nesse ponto, essa força nesse ponto. Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim. Posso sair daqui da tela? Pode.
Então, ó, eu deixo só o 3 e o 4, que é a mesma coisa, ó. No ponto A, resultante também. No ponto A, resultante também, ó. 3 forças. Então, eu tenho que pôr uma força resultante e um momento resultante aqui. Eu acho que eu já coloquei no Moodle esse slide. Deixa eu ver. Semana 7. Coloquei a aula. Essa aula aqui foi a de quarta. Eu vou pôr aqui embaixo a aula de hoje, gravada, né? Deixa eu parar a gravação.